Olá, pessoal. Vamos para a segunda parte da aula de farmacologia sobre farmacocinética. Então, lembrando que a farmacologia é uma disciplina, é uma ciência que estuda os fármacos, né, e os efeitos dos fármacos no nosso corpo. E ela é dividida em duas grandes áreas. Uma é a farmacocinética, que é o que nós estamos vendo. Cinética tem a ver com movimento, né? Então, o movimento do fármaco no nosso organismo. E a farmacodinâmica tem a ver com o efeito do fármaco, especificamente, né? Então, enquanto uma diz assim, ó, o que o fármaco faz no corpo, isso é a dinâmica, nós estamos estudando o que o corpo faz com o fármaco, que é a cinética. E lembrando, anterior, nós vimos que o fármaco, ele passa por um processo, geralmente os fármacos, eles passam por um processo que nós chamamos que é a absorção, né, que é o deslocamento do fármaco do local onde ele foi administrado até a corrente sistêmica, né, o sistema circulatório. E lá no sistema circulatório ele é distribuído pelo corpo, até ele chegar no órgão-alvo, lá onde ele vai fazer o efeito terapêutico. Posteriormente, né, o que é de via de regra, esse fármaco ele é metabolizado para depois ele ser eliminado, para ele ser excretado. Então, falta para nós aqui abordarmos alguns toques, né, alguns aspectos do processo de metabolização e depois da excreção, tá? Então, dá para entender que o fármaco ele se desloca, né, ao longo do nosso corpo, então ele está fazendo lá os processos farmacocinéticos. Então, o que seria a metabolização? São processos enzimáticos capazes de produzir modificações estruturais na molécula do fármaco. E digo mais, né? Essas modificações, elas têm um porquê. Então, o objetivo da farmacocinética aqui na etapa da metabolização é tornar esse fármaco mais capaz, mais apto do ponto de vista molecular para ser excretado. E geralmente os fármacos passam pelo processo de farmacocinética aqui da metabolização para eles serem, de uma forma geral, deixarem de ser lipossolúveis, que é a condição ideal, né, para um fármaco ser absorvido, e se transformarem em hidrossolúveis, que é a condição ideal para eles serem eliminados. Aqui, ó, a gente está mostrando o que acontece, por exemplo, com um fármaco bem comum, que é a aspirina. Então, ela vai passar por uma fase que a gente chama de fase 1. E na fase 1, podem ocorrer várias reações químicas, como a oxidação, a hidroxilação, a desalquilação, a desaminação e até o processo de hidrólise. Então, dependendo do fármaco, pode ocorrer uma dessas reações químicas. Aí nós vamos ter um derivado que a gente chama de metabólito. Esse metabólito, ele pode ser ativo, ou seja, ele ainda ter efeito farmacológico, né? Ou ele pode ser um metabólito inativo. E se ele já for hidrossolúvel o suficiente, aí ele já é eliminado. No caso aqui da aspirina, ela forma um metabólito, que é o ácido salicílico, que passa por uma fase que a gente chama de fase 2 do processo de metabolismo, que é a conjugação. Então, ele vai formar um conjugado. O que é conjugar, gente? Ele é juntar com outra coisa. Então, essa molécula, que é o ácido salicílico, que está aqui, ó, ele vai se juntar com uma outra molécula, que é o glicuronídeo, aqui, ó. Glicuronídeo, que é um ácido também. E o que vai acontecer? Esse conjunto aqui, essa nova substância, esse conjugado, ele vai ser excretado. Então, já ele é suficientemente hidrossolúvel para ele ser excretado. Ok? Então, geralmente acontece. Então, os processos enzimáticos, ó,
eles são capazes de produzir modificações estruturais na molécula do fármaco, e daí ele pode acontecer o seguinte, ele pode diminuir a atividade biológica do fármaco. Então, como eu falei para vocês, ele pode formar um metabólito inativo, ou ele pode aumentar a atividade. Aí vocês vão dizer, mas que confusão. Não, não é confusão. É que tem algumas moléculas que quando elas entram no nosso organismo, elas não entram em condições de fazer o efeito farmacológico. Então, eles têm que passar essas moléculas, que a gente chama de profármacos, elas têm que passar por uma dessas reações químicas, principalmente as de fase 1, né? Para se tornar um metabólito ativo, para fazer o efeito farmacológico, para depois ser novamente metabolizado e excretado. Tá? Então, o profármaco é uma substância que, quando ela entra no nosso organismo, ela não tem uma atividade biológica e ela passa por um processo de metabolização. É como se a gente ativasse a molécula para a molécula funcionar. Acontece mais ou menos assim, né? Nesses parâmetros, tá? Então, a metabolização dos fármacos, ela tem a fase 1 e ela tem a fase 2. Na fase 1, nós vamos ter reações de oxidação, né? De hidrólise, uma série de reações químicas. E na fase 2, a gente sempre vai ter reações de síntese. Ou seja, né? A minha molécula lá, ela vai se juntar com, né, uma outra substância, formando o que nós chamamos de conjugado. Então, por isso que o processo é conjugação. E essas moléculas conjugadas, elas são muito hidrossolúveis. E se elas são hidrossolúveis, gente, elas saem pela urina, né? Então, elas são eliminadas pela urina. Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção nesse quadrozinho aqui, ó. Se o composto, qual é o objetivo aqui da metabolização? É tornar um composto que é lipofílico, quer dizer que ele é lipossolúvel, num composto hidrofílico, que é um composto que ele é hidrossolúvel. Né? Lembra, né? Ele vai ser eliminado principalmente aqui pela urina, tá? Então, vamos prestar bem atenção nesse quadrinho, ó. O fármaco, ele pode passar pela fase 1, tá? Passar pela fase 2 e depois ser eliminado. Isso aí é o comum que acontece, né? Com a maioria dos fármacos, eles passam pela fase 1, depois pela fase 2 e eles são eliminados, como a gente viu agora, recentemente, com a aspirina, tá? Aqui, ó, pode acontecer o seguinte, ó, o fármaco, ele, né, vai passar pela fase 1, então ele vai se tornar um metabólito com atividade, né? E essa atividade aqui, ela é modificada. Então, daí aqui a gente tem os profármacos, né? Então, aí esse profármaco, ele vai lá, faz o efeito farmacológico e depois ele é conjugado e eliminado. Ou o fármaco, ele já na fase 1, ele é um metabólito, ele vai se tornar inativo, depois conjugado e eliminado. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, eu posso ter a atividade do fármaco diminuída, eu posso ter a atividade do fármaco modificada, aumentada, tá? E geralmente, a gente vai ter fármacos também que eles já são hidrossolúveis suficientes. Então, eles já passam, eles não chegam nem a passar pela fase 1, nem passar pela fase 2. Então, eles já são eliminados, eles vão entrar no nosso organismo, vão fazer o efeito farmacológico e vão ser eliminados. E a gente diz, por exemplo, que esse fármaco ele está saindo in natura. Ele está saindo do nosso organismo da mesma forma que ele entrou, sem ocorrer modificação estrutural. Vocês lembram que a metabolização, o que ela é?
São modificações químicas que ocorrem na molécula para mudar a estrutura, né? Então, esse fármaco que a prof está falando agora, ele é mais hidrossolúvel, então ele não precisa nem passar por fase 1 e muito menos por fase 2. Ele já sai, ele faz o efeito farmacológico e ele vai sair da mesma forma que entrou, tá? Então, esse é vocês conhecerem, ó. Então, aqui a gente tem um fármaco, ó, né, que a gente chama de droga, mas erroneamente, né? Ele pode passar pela reação de fase 1, reações de fase 1 e formar um metabólito, tá? E aqui, ó, entra um novo conceito, ó, compostos polares. O que são compostos polares? Compostos hidrossolúveis, tá? E esses compostos hidrossolúveis, eles vão parar lá no fígado da pessoa, perdão, no fígado não, no rim da pessoa, né? E eles vão vai ter eliminação renal. Depois a gente vai ver o processo de eliminação. Então, eles vão sair na forma de urina, tá? O fármaco, ele pode passar pela fase 1, sofrer conjugação e já ir para a fase 2 aqui, né? Aliás, para ser eliminado. Ou, né? Ele passa aqui pela fase 1, depois ele vai formar complexos que são estáveis. Esses complexos estáveis, eles, né, passam pelo fígado, então eles são metabolizados lá pelo fígado e depois são excretados pela bile, ó. Geralmente, quando acontece esse caminho aqui, ó, a forma de excreção que eu tenho é a eliminação através das fezes. Então, ele vai sair nas fezes. Esses compostos aqui, ó, são compostos não polares. O que é um composto não polar? Não hidrossolúvel, né? Ele é mais lipossolúvel, tá? Então, eles podem estar voltando ali para o organismo, né? Geralmente, os compostos polares, apolares, né? Não polar significa apolar. Eles demoram muito mais tempo para aqui do nosso organismo. Isso aqui também eu queria que vocês prestassem bem atenção, ó. Lá na reação, no processo de metabolização da fase 1, eu falei para vocês que nós temos enzimas, né, reações químicas que vão mudar a estrutura do fármaco. Então, o fármaco era de uma forma, ele vai ficar de outra forma, estruturalmente falando. E quem é que faz isso? Essas reações de oxidação, de hidrólise. Lembra, né, que um processo aí químico que envolve hidrólise, a gente tem o envolvimento da água, né? Hidrólise. Então, a resposta lá, o composto, vai sair o composto mais uma molécula de água. Nas membranas, principalmente nas membranas do fígado, né? Então, essas moléculas aqui, que são proteínas, elas estão muito presentes nas membranas do fígado, das células do fígado, e elas formam uma família que a gente chama de família do citocromo P450. Por que é citocromo P450? Por causa do peso molecular. São famílias diferentes, né? E essas famílias a gente chama de CIP, ó. São isoenzimas, tá? Isoenzimas, então elas têm uma atividade enzimática, né? Então, por exemplo, aqui, ó, esse CYP1A, ele é importante para a metabolização das metilxantinas. Quem é a metilxantina? A teofilina, por exemplo, e o paracetamol, tá? E ele é induzido também, ó, essa enzima, pelo cigarro. Então, a pessoa que fuma, ela faz indução dessa enzima, né? Então, a nicotina do cigarro é um indutor. E o que ela faz? Ela ativa essa enzima. Então, provavelmente nos fumantes, nós vamos ter uma maior metabolização, uma metabolização mais rápida
do paracetamol e da metilxantina. Lembra lá na aula que a gente viu que era um indutor e um inibidor enzimático, né? Então, aqui um indutor, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai induzir aqui, ó, a metabolização, né? A atividade desse CYP1A, e esse CYP1A ele vai metabolizar a metilxantina e o paracetamol. Então, o cigarro ele faz isso. O CYP2A é uma outra isoenzima do grupo do citocromo P450, né? Ó, ele tem um número limitado de substratos, ele tem uma significância interindividual variável. Ele não é muito usado ali, né? Mas olha só, daqui por diante, ó, o CYP2C, por exemplo, ó, tá? Ele tem aqui, ó, o CYP P2C9, é uma subenzima desse, ó, digamos assim, uma prima desse aqui, ó, é uma importante isoforma. Ele mostra, né, polimorfismo genético. O que significa? Que as pessoas têm essa enzima de uma forma diferente. E ele é responsável, olha só, pela metabolização de 10% dos fármacos que a gente coloca para dentro. O CYP2D é outra classe, outra família, ó. Ele metaboliza 24% das drogas que entram no nosso corpo. O CYP2E, ele é a enzima que metaboliza o álcool, por exemplo, né? Quando a gente bebe, nós temos essa enzima aqui no fígado, né? Principalmente no fígado, que é responsável pelo metabolismo do álcool em aldeído acético. O CYP3A, ele tem muitas isoformas, né? E no fígado e no intestino, ele está presente ali nas membranas do fígado e do intestino. E ele metaboliza de 50% a 60% das drogas que a gente consome, né? E o CYP4, ele metaboliza ácidos graxos também, ok? Então, nas enzimas, nas reações de fase 1, quem participa dessas reações? A família do citocromo P450, né? E a maior importância que a gente tem é o CYP3A, que metaboliza 50% a 60% das drogas que a gente consome, tá? Então, aqui também, ó, aí vamos ver, né, o fármaco ele passou pela fase 1, aí ele vai entrar na fase 2. Então, na fase 1, ele se tornou um metabólito, mas esse metabólito ele ainda não é hidrossolúvel o suficiente, então ele vai para a fase 2. E aqui, ó, ele vai acontecer algumas reações, ó, que a gente chama de reações de conjugação. Então, a substância ela vai se ligar a outra, né? Ó, então, por exemplo, pode acontecer uma reação que a gente chama de glucoronidação. Tá aqui em inglês, né? Mas você sabe que em português é isso que eu falei. O que vai acontecer? Então, a nossa substância, ela vai se ligar a um ácido, que é o glucuronídeo. E daí, a gente vai ter um conjugado, que é chamado de conjugado glucuronídeo. É a substância mais esse ácido. E isso, né, vai fazer com que essa substância ela se torne mais hidrossolúvel para ser excretada, tá? Outro exemplo aqui que pode acontecer, ó, é uma sulfatação, né? Ó, aqui está em inglês, né? Mas é uma sulfatação. O que ocorre, né? Junta-se ali na molécula esses elementos aqui, ó, esses grupamentos químicos SO3H, né? O OH, que é uma hidroxila, uma amina, né? E assim por diante.
Então, vai fazer com que essas substâncias aqui elas se tornem mais hidrossolúveis e daí esses conjugados eles são liberados ali pelo rim. Então, eu posso também ter acetilação, eu posso ter metilação, né? Então, o que é acetilar? É grudar ali na molécula, por exemplo, né? É um grupo NH2 aqui. E quem é que faz isso, né? Uma acetilcoenzima A, através da acetilcoenzima A. Então, a gente vai ter esse produto e esse produto ele vai ser excretado. Outra coisa também que vocês vão ver muito, né? Ouvir falar aí na vida de vocês, ó, a função das glutationas, né? O que é uma glutationa? A glutationa é uma enzima que ela está muito envolvida ali, as glutationas, no processo de oxidação. Então, as glutationas, elas também fazem conjugação para liberar um produto. Só para vocês terem ideia, ó, quando a gente faz uma overdose do paracetamol, então, através do processo de fase 1, a gente tem a produção de um metabólito que é um metabólito tóxico. E se a gente não tiver glutationa suficiente para se conjugar nesse metabólico tóxico, a pessoa tem hepatotoxicidade e pode vir a óbito também. Tá? Então, é um exemplo assim bem super importante esse processo. Essas enzimas são importantes. Aqui, só para vocês terem ideia, a gente tem aqui, estou apresentando para vocês a molécula do diazepam. O diazepam, ele é um benzodiazepínico, a gente usa esse medicamento para insônia, para ansiedade, né? Então, quando ele entra no organismo, ó, ele tem várias rotas, ó, de metabolização. Pode acontecer isso também, né? Então, eu tenho a ação do citocromo P450, ele vai fazer uma oxidação aqui nessa molécula, né? Se vocês virem aqui, ó, vai ser acrescentado um OH, e aqui essa molécula ela já não se torna mais o diazepam, ela se transforma no temazepam, né? Então, esse OH aqui, ó, ele já fez com que essa molécula ela se modificasse. Esse temazepam, ele também vai sofrer um processo, né? De desmetilação, vamos tirar um grupo metil aqui dessa molécula, e daí a gente tem o oxazepam. E tanto o oxazepam quanto o tenazepam, eles são solúveis em água, ó. Então, eles podem ser excretados aqui, ó. Só para vocês terem ideia, oxazepam, a gente tem, né, esse benzodiazepínico, quando a gente faz o uso dele sozinho, ó, ele já é um subproduto do diazepam, mas a gente tem isso na forma de medicamento, porque todos esses aqui, ó, eles ainda continuam fazendo efeito ansiolítico, né? Então, por isso que o diazepam, quando a gente toma o diazepam, ele leva quase 90 horas para sair do nosso corpo, por esses processos, tá? Então, o diazepam, ele pode ser transformado através de uma N-desmetilação, ó, no nordiazepam ou desmetildiazepam, tá? O que tem de diferente aqui, ó? Esse grupamento CH3 aqui, ele desapareceu, ó, né? Então, esse grupamento, que é um grupamento metil, ele foi tirado. Então, por isso que é uma desmetilação, né? Então, N-desmetilação. Então, nesse grupamento N, o grupo metil, ele caiu fora, tá? Então, o diazepam, ele tem várias rotas de metabolização. E digo mais, né? Todos esses metabólitos do diazepam ativos, ok? Lembra do AS, ó, o ácido acetil salicílico, que é a aspirina, né? Então, quando ela é metabolizada, ela é transformada em ácido salicílico, tá? Depois, esse ácido salicílico é conjugado com o glucuronídeo e ele vai formar o conjugado de glucuronídeo.
E esses OH, quanto mais OH, mais litrosolúvel a molécula fica. Então, ela fica própria, né? Para ser despejada, né? Para ser eliminada através da via renal. Aqui, só para vocês terem ideia, ó, nós temos o paracetamol, né? Que o paracetamol é a mesma coisa que acetaminofeno em inglês, tá? Paracetamol em português e acetaminofeno em inglês. O que vai acontecer? Ele vai ser metabolizado lá pelo fígado, né? Lembra que lá no fígado é que a gente encontra a maioria dessas enzimas. E aqui, ó, gente, esse produto aqui, ó, que tá formando aqui, ó, o NAPC, né? Esse produto aqui, ele é um produto tóxico. Então, ele libera aqui, ó, espécies reativas de oxigênio, né? E se a gente tem uma depleção de glutationas, o que são as glutationas? As glutationas são enzimas, né? Que diminuem o processo de oxidação. Então, se o indivíduo ele não tem glutationa suficiente, essa substância ela vai fazer uma hepatotoxicidade e pode matar o indivíduo, né? Então, o paracetamol, a gente tem as mamães lá, elas ficam muito preocupadas com a febre da criança e às vezes elas não esperam dar o tempo de ação do fármaco. O fármaco, ele tem um tempo de ação, né? É um pico de ação. Eu dei o fármaco agora, mas o pico de ação dele qual que é? Daqui a 1, 2 horas, por exemplo, né? E às vezes a mamãe, ela acha que as 8 gotinhas que ela tem que colocar por peso de criança é pouco, que uma gota não é nada. E enche a criança de paracetamol. Então, muitos bebês, eles vêm a óbito por causa de uma hepatotoxicidade que em 48 horas essa criança tem óbito. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então, essas glutationas, elas têm que estar numa concentração suficiente, compatível com a concentração de fármaco que é eliminado, né? Que é metabolizado, o processo de metabolização. Aqui, de novo, ó, como a metabolização de primeira passagem, que a gente viu lá na frente, né? Que é um processo que interfere a absorção, e interfere mesmo, né? Porque ela diminui a biodisponibilidade da droga. Aqui a gente volta a falar. Então, lembra? O fármaco, ele tá aqui, ó. Eu tô usando fármaco, ó. Eu tenho perda do fármaco por biotransformação pela ação das enzimas de um órgão, desde o primeiro contato do fármaco com esse órgão. Então, por isso que é efeito de primeira passagem. Então, a primeira perda que a gente tem está relacionada com as enzimas do estômago. E a gente tem que ver, ó, lá no estômago a gente também tem, ó, estômago e intestino, a gente tem os CIPs também. Os CIPs, eles não estão presentes, minha gente querida, somente no fígado. Então, o fígado, ele é o principal órgão de metabolização, mas ele não é o único do nosso corpo, tá? E olha só, aqui no estômago eu já tenho um pouco de metabolização, ó, o número aqui das bolinhas verdes, elas vão diminuir, né? E depois, o que vai acontecer com essa substância? Ela vai passar para o sistema porta, lembra, né? E vai entrar no fígado. E aqui no fígado é aí que depois ele vai cair para a circulação sistêmica. Quando esse fármaco ele chega aqui na circulação sistêmica, quando ele é dado por via oral, né? Acontece tudo isso, ele já chega numa quantidade menor. Então, por isso que a gente diz, ó, que o processo, né, de metabolização, de efeito de primeira passagem, ele diminui a biodisponibilidade. O que é isso? É a quantidade de fármaco, é a fração de fármaco que atinge a circulação, tá? Então, ó, eu tenho uma determinada dose aqui, depois essa, né? Passou aqui para o intestino, do intestino para o sistema porta, vai para o fígado, aí depois para o sangue. E é aqui no sangue que a gente mede a biodisponibilidade.
né? O que é a biodisponibilidade? É a fração do fármaco inalterado que chega aqui na corrente sanguínea. Então, ela é bem menor. Então, repito para vocês, ó. Por que geralmente as doses que a gente dá por via oral para um indivíduo são maiores do que as doses que a gente dá pela via injetável? É óbvio, né? Porque a gente perde, né? Ocorre a diminuição aqui da biodisponibilidade quando esse fármaco é dado por via oral. Então, por isso que a dose é uma dose elevada, tá? Lembrando de novo, ó, nós temos os indutores enzimáticos, ó. O que é uma substância indutora? É uma substância que ela ativa as enzimas, ó. E essas enzimas, elas metabolizam fármaco. Então, se eu uso 2 fármacos e um é indutor do outro, significa que esse primeiro, que é o indutor, ele acelera a metabolização do segundo, ó. Então, ele aumenta a velocidade de metabolização do segundo, olha só, né? Então, eu tenho aumento da depuração, eu tenho diminuição da meia-vida do fármaco. O que é tempo de meia-vida, gente? É o tempo que o fármaco tem para ficar no nosso organismo, fazer o efeito e se mandar, né? Então, o tempo de meia-vida também daqui desse fármaco, ele fica muito diminuído, porque mal ele cai na corrente sanguínea e ele cai no corpo, ele já é metabolizado, tem um monte de enzima lá para metabolizar. Ó, e outra coisa, ele diminui a concentração sérica do fármaco livre. O que é a concentração sérica? É a concentração desse fármaco no plasma, né? Então, um processo de indução enzimática. Aqui a gente tem ó, a carbamazepina. A carbamazepina, para quem não sabe, ele é um antiepilético, a gente chama ele de Tegretol, né? Quando a ingestão crônica e excessiva de etanol, na presença de etanol, né? Da rifampicina, do fenobarbital e da idantoína, e também da fumaça do cigarro, né? Então, aumentam a expressão gênica de proteínas metabolizadoras. Então, a carbamazepina, ele é um indutor enzimático, né? Que pode estar sendo, ela mesmo sendo indutora, ela pode ser induzida, né, por esses outros elementos aqui, ó. Eles aumentam a expressão gênica de proteínas metabolizadoras. Então, carbamazepina, ingestão crônica excessiva de etanol, né, o álcool. A rifampicina, o fenobarbital, que também é o gardenal, a idantoína e a fumaça do cigarro aumentam a expressão gênica de proteínas metabolizadoras. Então, todas essas substâncias aqui, que a prof está mostrando aqui para vocês, ó, todas essas aqui, ó, carbamazepina, papapá, e a própria fumaça do cigarro, tá? Eles são indutores enzimáticos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado aí quando faz essas substâncias. E o inibidor, ó, inibição, aqui eu tô falando de inibição, ó. O que é um inibidor? O inibidor é uma substância que inibe as enzimas, ó. Então, se ela inibe a enzima, gente, o que vai acontecer? Eu vou diminuir a velocidade de produção dos metabólitos, porque as enzimas estão inibidas, né? Então, isso aqui vai para baixo. Diminui a depuração, né? Porque mexe lá com o processo de depuração. O que é a depuração? É a jogada dessa substância lá para o rim, né? Aumenta a meia-vida do fármaco. Ó, o indutor, ele inibe. O inibidor, ele aumenta. E aumenta a concentração sérica, né? Faltou um Czinho aqui, ó. Do fármaco livre total. Tá, gente? Então, eu tô usando uma droga A, aqui, ó, que junto com a droga B, o que ela vai fazer? Ela vai inibir o processo de metabolização da B. E se eu inibo o processo de metabolização, o que acontece com a B? Aumenta a concentração dela, né? E aumenta o efeito. Então, por exemplo, o clorafenicol. O que é o clorafenicol? Ele é um antibiótico. Metronidazol também é outro antibiótico. Fluconazol é um antifúngico.
Cetoconazol, um antifúngico. Cimetidina é um antagonista, né, de receptores de histamina, né? Omeprazol é o inibidor da bombinha de prótons. Fluoxetina, que é um antidepressivo bem famoso. A paroxetina também. E a ciprofloxacino, que é um antibiótico, tá? Essas substâncias, elas são substâncias que competem, né, entre si, ó, com uma enzima metabolizadora. Então, essas substâncias, elas têm o que a gente chama de interação medicamentosa, ok? Então, elas são inibitoras enzimáticas, propriamente dita, tá? E falando um pouquinho de tempo de meia-vida, o que é o tempo de meia-vida? A meia-vida de eliminação de um fármaco é definida como o tempo durante o qual sua concentração no plasma diminui para metade do seu valor original, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o pico de ação aqui desse fármaco é 40 miligramas, ele está em 40 microgramas por ml. Em 2 horas, ele diminui para 20. Em 2 horas, ele diminui para 10, tá vendo, ó? De cada um desses, diminui a metade, ó. 2 horas depois, aliás, 1 hora. 1 hora depois, ó, ele diminuiu aqui, especificamente, mais ou menos, nessa região aqui, ó, 10, né, 20, até a gente ter, em 6 horas, ele tá quase no zero, ó. Significa que daqui, ó, esse fármaco, ele tem que ser novamente colocado no corpo, para fazer outro gráfico aqui, né? Então, o efeito dele. O médico ele não manda a gente tomar um medicamento de 6 em 6 horas, porque ele sabe que em 6 horas, gente, o tempo de meia-vida do fármaco ele diminuiu muito, ó. Então, ele precisa de uma nova dose para aumentar, né? Para chegar no que a gente chama de concentração terapêutica, ok? Que é muito importante. Ó, alguns efeitos sobre o tempo de meia-vida. O envelhecimento, ó, a diminuição da massa muscular, ele diminui a distribuição do fármaco, ele promove diminuição do efeito deles no organismo. A obesidade, aumento da massa adiposa, aumento da distribuição, aumenta o tempo de meia-vida, né? Efeito sobre isso aqui é sobre a distribuição, agora sobre a depuração, ó. A indução do citocromo P450, então eu estou aumentando o metabolismo, eu tenho diminuição aqui do tempo de meia-vida sobre o fármaco. Então, dependendo aqui, ó, a insuficiência hepática, eu tenho diminuição da depuração. Isso aumenta o tempo de meia-vida. Então, significa o quê, né? A pessoa que tem insuficiência hepática, os fármacos, eles ficam mais tempo no corpo. E se fica por mais tempo, eu posso ter um efeito que a gente chama de efeito tóxico, né? E assim por diante. Ok? E a gente passa aqui por último, a aula bem curtinha, esse slide aqui, esse videozinho é bem curtinho, a excreção. Então, o fármaco ele pode ser excretado na forma inalterada, in natura, né? Eles já são hidrossolúveis suficientes, e daí eles já passam, ele faz efeito farmacológico, e ele já chega, quando ele chega no rim, ele está circulando no corpo, quando ele chega no rim, ele é metabolizado, ele é excretado, né? Então, ele é depurado, a gente fala, né? Que o que é a depuração? É a medida da eficácia, né, do organismo na eliminação do fármaco. Se eu tenho uma boa depuração, significa que o meu rim está funcionando muito bem direitinho, ok? Ó, então os fármacos eles podem ser excretados inalterados, só fármacos inalterados, né? Ou
os seus metabólitos podem ser eliminados pela via renal ou biliar. Então, quando eles são eliminados pela via renal, né? Eles vão passar lá pelo néfron. Lembra lá o néfron? O néfron é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Aqui, por exemplo, é o glomérulo, né? Então, o fármaco aqui, ele está entrando aqui, ó. Ele está entrando e ele já está sendo filtrado aqui, ó. Depois ele passa, ó, o fármaco aqui, ele está por um túbulo, né? Que a gente chama de túbulo proximal. O que é um túbulo proximal? Está próximo, essa ponta aqui, ó. Está próximo ao glomérulo. E o túbulo distal, não sei se está aparecendo aqui. Não. Ele é longe do glomérulo. Está aqui embaixo. Seria esse aqui, ó, o 3. Né? Ele está aqui embaixo. Então, o fármaco, ele... Só para vocês terem ideia, cada rim, ele tem cerca de 400 e não sei quantos mil néfron. E por isso que existe realmente um processo de purificação ali, né? Então, quando o sangue ele passa pelo rim, ele é totalmente filtrado. São filtros, esses glomérulos aqui, esses néfron, né? Onde tem o glomérulo, ele é como se fosse uma peneirinha. Se o fármaco ele for hidrossolúvel, então ele vai sair pela urina. Ele vai ser eliminado pela urina. E se ele for lipossolúvel, gente, quando ele vai passar por aqui, ó, ele vai ser reabsorvido. O que é reabsorver? É voltar para o vaso, ó, voltar para o corpo. O que é secretar? É sair do corpo para ir para o vaso. Ó, para ir para onde? Para ir para o rim. E o que é reabsorver? Sair do rim para ir para o corpo. Tá? Então, os fármacos, eles podem se eles continuarem sendo lipossolúveis, eles vão voltar para o nosso corpo. Porque a função da metabolização é deixar ele mais hidrossolúvel possível para ele ser eliminado, tá? Quando ele não consegue ali, o fármaco ele não se tornou ainda hidrossolúvel, né? Aí ele vai ser conjugado, lembra lá do outro slide? Ele vai ser conjugado e ele vai ser eliminado pela bile, né? Essa bile aí, ela vai cair no tubo gastrointestinal, papapá, e depois esse fármaco é eliminado pelas fezes. Eu não sei se vocês já tomaram sulfato ferroso, né? Se estão com anemia, tomam lá sulfato ferroso, vocês vão olhar as fezes, né? Elas são todas escurecidas. O cocôzinho lá, ele fica muito preto por causa do ferro, né? O ferro oxida ali. Então, esse excesso de ferro ali que está sendo depositado. E além ali, ó, do rim, né? Então, o fármaco ele pode ser excretado pelo pulmão, tá? Pelo leite, por isso que às vezes tem algumas mamães lá que estão amamentando, né? E tá escrito lá na bula, não pode dar o fármaco, né? Na fase de aleitamento materno. Por quê? Porque esse fármaco, ele provavelmente ele passa livremente para o leite. E se ele passa para o leite, a criança vai usar o leite, né? Vai tomar o leite, vai mamar esse leite. E vai passar para ele. O suor também, a gente tem eliminação de fármaco por suor, pela saliva, pela lágrima. E por incrível que pareça, hein, gente? Olha aqui, eu botei em vermelhinho, né? Pelo cabelo. Nós temos uma substância, vocês vão aprender isso lá na toxicologia, uma substância que é o arsênico. O arsênico é uma substância que ela já foi usada, né? Hoje vocês sabem que arsênico é um veneno, mata. Mas ele era usado antes dos antibióticos, eles eram utilizados no tratamento das doenças venéreas, lá da gonorreia. Só que ele é uma substância que ele fica preso em certos compartimentos do corpo. E o cabelo, né? O cabelo, a unha, o osso, são compartimentos onde o arsênico ele fica depositado. E a partir do momento que a concentração disso aí fica alta, ele começa a sair, né, dessas regiões
e migrar e ir para a corrente sanguínea, então o indivíduo pode morrer. O pessoal da biomedicina, que tá aqui, né? Vocês vão lá ser papilocopista da Polícia Federal. Vocês vão fazer aquele exame lá para papilocopista, né? Vocês vão trabalhar com toxicologia forense. Vocês vão ser peritos, né? Do HML, lá né? Desses centros da Polícia Federal. Se alguém envenenou, ou vocês vão encontrar, vamos supor, um cadáver, já até em estado de decomposição, mas a caveira, ela tinha caveira, tinha ainda cabelo. Cabelo é uma coisa difícil, assim, de sumir. Vocês vão encontrar, se essa pessoa ela foi envenenada com arsênico, vocês vão encontrar resquício de arsênico no cabelo, na unha, né? Se tiver unha ainda, e no osso, tá? Então, os fármacos, eles têm tendência, tem tropismo, né? Por determinados compartimentos corporais, né? A gente já falou isso em sala de aula. Eu tenho um fármaco lá, que ele é mais compatível com tecido adiposo, então ele fica armazenado no tecido adiposo. Tem fármaco que fica ela é aquele antidicálcio, como lá a tetraciclina, ele fica depositado em estruturas onde a gente tem muito cálcio. E assim por diante. Então dá para... Tem, ó. Aqui só falando aqui no caso aqui do néfron, né? Isso aqui seria um néfron, né? Ó, aqui a gente tem a artéria renal, ó. Então, essa artéria renal, ela é bem conectada aqui com o glomérulo. Isso aqui é o néfron, gente, ó. Onde a prof tá passando aqui, ó. Isso aqui é o néfron. Né? Então, aqui é o glomérulo do néfron. Aqui é o túbulo contorcido proximal. Aqui o túbulo contorcido distal. Então, olha só. O sangue, ele deixa o fármaco aqui, né? Então, tá passando aqui a artéria, ó. O fármaco que tá aqui, ele migra para esse tubinho, que é o glomérulo. Lembra que o rim, né? O néfron é um tubo oco. E quando o sangue ele passa por aqui, ó, olha só o que acontece com os lipossolúveis, ó. Eles voltam, ó. Então, a gente tem o que nós chamamos de reabsorção passiva. Como eles são lipossolúveis, eles rapidinho eles passam aqui a membrana, ó, e voltam para o sangue. Então, ele está sendo reabsorvido, tá? Eu posso também ter secreção. O que é secreção? Gente, secreção é sair aqui do vaso, né, que pertence ao meu corpo, e vir para o néfron, tá? Ó, então, fármacos, ó, lipossolúveis, tá? Mais polares, ó. Então, eles são lipossolúveis, aliás, não lipossolúveis, né? Eles são mais polares. Aí, ó, se eles não são lipossolúveis, eles são hidrossolúveis, então são polares. Aí eles eles caem aqui formando a urina, né? Ó. Então a gente tem filtração e a gente tem também a secreção. Ó. Então a excreção renal, ó. Substância com menos de 60 Daltons. Daltons é o peso que a gente dá para as substâncias, né? Substâncias pequenininhas, então elas são secretadas aqui pelo rim, ó. Substâncias não ligadas à proteína, a gente viu, ó. Lá no plasma, a substância ligada à proteína é o livre. Quem vai ser secretado aqui, ó, vai ser as livres, né? Não as hidrossolúveis, ó, polares, ionizadas, né? Então, ionizadas. As que vieram parar aqui né, no néfron. Se elas forem não ionizadas, elas voltam para o corpo. Substâncias lipossolúveis, elas geralmente são reabsorvidas, ó. Tá aqui, ó. E no caso da secreção ativa, que é o 3, ó. Aqui a gente tem uma bomba catiônica e uma bomba aniônica, né? Aqui a gente também tem algumas proteínas transportadoras. Eu tenho competição aqui pelo sítio de ligação com essa proteína.
E essa secreção ativa, ela gera interações competitivas importantes aí para o nosso organismo, tá? Mas a gente tem que ficar ali, né, gente? Que os fármacos lipossolúveis, eles voltam por corpo. Quando ele passa por o rim, eles voltam por corpo. E aí eles ficam circulando até eles serem conjugados, se tornarem hidrossolúveis suficiente para ser excretado, tá? Aqui a excreção, ó, através das fezes, ó. Então a droga ela cai, ó, o conjugado, ela é aqui no fígado, ela é conjugada, ó. Ela cai aqui no canal biliar, ó. E depois o que vai acontecer? Ela vai ser eliminada aqui através das fezes. Então a gente tem a hidrólise bacteriana, né? As bactérias elas ajudam também nesse processo.